Meus queridos, minhas queridas, povo guerreiro de todos os rincões do Brasil. Gostaria de pedir aos senhores, às senhoras, você, amigo, amiga, jovem, adulto, velho, qualquer pessoa do segmento da sociedade, que compartilhem esse vídeo para que o alcance seja longo. Gostaria de contar com a sua colaboração. Isso é, se for de seu interesse. Acredito que sim. Nobre, vivenciamos ao longo da vida um dos momentos mais difíceis que o Brasil passa, que o Brasil enfrenta, que o Brasil se depara. Um momento muito enojado e principalmente vergonhoso, porque a imagem da nossa terra varonil está sendo manchada em todos os rincões do mundo, através desse Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha para o povo brasileiro. Perdoe-me aquele que hoje fala mal da ditadura militar. Vivemos numa democracia e respeito de coração a sua decisão. Mas, no entanto, entretanto, acredito que vivemos hoje uma ditadura, sim, do Supremo Tribunal Federal, através desses ministros que impõem, através desses descasos e desmando, a nossa terra varonil. Podemos dizer hoje que o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro fica um ponto de interrogação. Aí eu pergunto, ninguém sabe quem manda mais no Brasil. Mas o que me deixa mais triste é a postura daqueles que se dizem governantes. Nas Forças Armadas, bem como em qualquer segmento, qualquer outra instituição, qualquer empreendimento que seja, do mais simples ao mais rico, qualquer outra instituição a nível de Brasil, seja ela na esfera pública, seja ela na esfera privada, sabemos e somos sabedores que existe e sempre existirá a hierarquia e a disciplina. Então, isso é notório verificarmos em qualquer lugar, até dentro de nossa casa, sempre existe a hierarquia e a disciplina, que é o controle, onde quem comete as transgressões deverá arcar com suas atitudes. Quando o seu filho erra, você vai lá e chama atenção. Quando é mais grave, você vai lá e bate. Quando o empregado falta, você suspende, e assim sucessivamente. Aí eu pergunto, quem pune o Supremo Tribunal Federal, que estão fazendo o que queres ao bel prazer? Manda, desmanda, faz aquilo que querem, chegando ao ponto de ignorar a dependência e a harmonia entre os poderes. Isto é vergonhoso. Poder judiciário, uma instituição, poder legislativo, outra instituição, e poder executivo, uma outra instituição. Mas o Supremo Tribunal Federal quer mandar no Brasil. Nós temos um presidente eleito para isso. O Supremo Tribunal Federal está se metendo em outras áreas que não seja a sua, o judiciário. Nós podemos perceber que iniciou com o presidente da República eleito pela maioria do povo brasileiro para governar a nação brasileira. O Supremo Tribunal, através das suas estupidez, tiraram a autonomia do presidente diante dessa pandemia que assola o território mundial. Aí eu pergunto para os senhores e senhoras, qual foi o resultado dessa desastrosa medida do Supremo Tribunal Federal, que jamais deveria acontecer? Foi a volta escancarada da corrupção em todos os estados, alguns e municípios do Brasil. De quem é a culpa dessa corrupção? É do Supremo Tribunal Federal. Agora, se não bastasse isso, chega esse Gilmar Mendes atacando as Forças Armadas. Nota-se que o discurso de cautela contra esse cidadão que envergonha o nosso país, não existe mais desculpas.
somos entendedor que os nossos comandantes do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica são pessoas muito educadas, mas basta, chega. Esse discurso, assim como disse lá o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general Mourão, né, solicitando que o ministro, né, se desculpasse, ele não tem que se desculpar, tem que tirar essa vergonha do Supremo Tribunal Federal. Esses ditos ministros que saem da linha de conduta, ele deve ser punido como qualquer outro cidadão brasileiro. Se uma pessoa rouba uma carne, vai presa. Se uma pessoa sai da linha, vai presa. E eles é quem julgam essas pessoas. E quem é que vai julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal? As Forças Armadas, ela é uma instituição da pátria, onde trabalha pessoas de grau elevado e saber notório, e com muita responsabilidade. Aí vem esse despreparado, fala essas asneiras, como militar, me sinto também ofendido, né? E não vou pedir para que ele se retrate como fez o excelentíssimo senhor general Mourão, vice-presidente da República. Eu vou muito mais longe. Tudo isso eu solicito que esse cidadão e os outros sejam expulsos do Supremo Tribunal Federal, porque não são condizentes para conduzir a nossa corte maior. Esses ministros de conduta inadequada com o povo brasileiro deve ser banido. Eu gostaria de lembrar aos senhores que lá, no seu artigo 85, grave bem, meu povo, gravem, pesquise, em seu artigo 85 da Constituição Federal Brasileira de 1988, ela estabelece que compete ao Senado Federal julgar os ministros, conforme já mencionado anteriormente, no artigo 52 do inciso 2 da Constituição Federal. E também podemos ainda colocar nesse bojo, né, a Lei 1079, lá de 1950, que estabelece que os crimes e o rito pela qual o ministro ou os ministros podem ser processados. Então, os senhores e as senhoras de todos os rincões do Brasil, tomem conhecimento dessas leis, desses artigos, desses incisos, porque nós temos força para conseguir tirar esses ministros que não estão sendo condizentes com a nossa corte brasileira. Eles podem ser processados e eles podem ser julgados. E quem tem o poder para fazer isso é o Senado Federal. Lá também, no seu artigo 39 da lei do impeachment, né, vocês podem ler que são crime de... Está lá, artigo 39 da lei do impeachment. Está escrito lá. São crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se vocês entrar lá, vocês vão ler e vocês vão acompanhar. Aí a gente vai aqui tentar lembrar de alguns para os senhores. Lá está escrito: alterar qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou o voto proferido em sessão do tribunal. E nós já estamos cientes que ao longo dos anos é o que mais acontece, já é um crime. É só os senhores analisar, pesquisem todo o Senado, todas as audiências, que os senhores vão ver o que aconteceu naquela corte. 2. Podemos dizer, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. É o que mais está acontecendo no Brasil. Tem ministro que é do PT, que é do PSDB, foi indicado pelo PT, por MDB. Então é só a gente analisar. E no 3, exercer atividade política partidária. A gente está vendo aí que esse Alexandre de Moraes é um que é filiado ao PSDB. É só buscar a história desses ministros. Podemos também falar, né, ser aparentemente decidioso no cumprimento dos deveres e dos cargos, que é o que a gente mais está vendo. E podemos também dizer aqui, proceder de modo, olha só, gente, um ministro proceder de modo incompatível com a honra,
tá? Proceder de modo incompatível com a honra, com a dignidade e o decoro de suas funções. É o que mais estamos presenciando nesse Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado. A Lei de Segurança Nacional, né, que é a 6.170 de 1993, ela define como crime de segurança nacional os crimes contra a segurança nacional. Aí eu poderia dizer para os senhores, né, a ordem política e social, olha só, contra a segurança nacional. Quem poderia ser? A ordem política e social, né, e prevê que as práticas dos atos descritos na mesma, a prática dessa desordem, né, descrita na mesma, né, por desacordo, olha só, gente, é interessante, hein? Por desacordo do sistema político ou com o objetivo de dinheiro. Mas vamos pegar desacordo com o sistema político. É o que o Gilmar Mendes fez agora, falando mal do Exército Brasileiro, falando mal da política do presidente da República. Então, tudo isso está em desacordo com o sistema político. Então, isso é uma vergonha. Agora, eu digo para os senhores, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem conhecimento da lei. Será que ele estudou para isso? Se ele é um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, como é que ele está caindo nessa armadilha? Por que ele está falando essas coisas que está falando? Agora, eu peço encarecidamente ao povo brasileiro, nós temos subsídios, né, o suficiente para poder trabalhar em prol, né, de acabar com essa dependência, né, desses ministros do Supremo Tribunal Federal, limpar, varrer e banir da nossa sociedade. Nós temos que cobrar, eu faço um apelo a vocês, vamos cobrar do Senado Federal, que possui autonomia para pedir o impeachment do Supremo Tribunal Federal. Agora, os senadores, né, são nossos empregados, somos nós que elegemos os senadores e colocar lá. Somos nós que temos também o poder de tirar, é só não votar mais. Então, meus senhores, minha senhora, meu amigo, minha amiga, você, povo brasileiro, que quer um país sem corrupção, um país que ande para frente, né, e quer acabar com esses casos, esse demando, vai para frente da casa desses senadores e cobrem dele o mais rápido possível que esse impeachment seja instaurado, que esses ministros inadequados sejam todos banidos do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Sargento Alfredo.